Olá, eu sou Isabela Ribeiro, secretária executiva trilingue. Eu sou de Belém do Pará, resido atualmente e atuo no Rio de Janeiro. Atuo na profissão há mais de 12 anos, trabalhando com executivos da alta direção em empresas nacionais e internacionais. Eu gostaria de agradecer imensamente à revista Executiva News pelo convite, especialmente a Sandra Taralo, parabenizar por esse trabalho muito importante dentro do mundo secretarial. Eu espero que a revista tenha muitos e muitos anos, passando informações e compartilhando assuntos tão atuais. Parabéns, Sandra, mais uma vez. E eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco sobre o tema o secretariado executivo e o poder do servir. É muito interessante falar sobre isso. Como eu comentei, eu atuo há pouco mais de 12 anos e ao longo desse tempo, muita coisa acontece. São muitas experiências que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Eu gostaria de lembrar aqui, mesmo sabendo que eu estou falando com um público de secretariado, com profissionais e estudantes interessados na área, eu gostaria de lembrar que o papel do secretariado executivo global, ele é totalmente relacionado à gestão. A gestão de resultados, a gestão de pessoas, a gestão de equipes, gestão da informação. É uma série de atividades relacionadas à nossa função que são muito importantes no dia a dia das companhias, certo? Nós temos como missão fundamental a conexão, a conexão dentro das corporações. Nós permeamos em todos os níveis hierárquicos, desde a alta direção ao nível gerencial, ao nível operacional. Então, realmente, esse papel de facilitadora dentro das corporações é muito importante. Além, é claro, da nossa missão vital, que é fazer todo o nosso trabalho permeado na ética, nos relacionamentos, respeitando, principalmente, tudo o que se permeia através disso. E assim, dois pontos fundamentais que se destacam hoje realmente é o papel de conectora e inovadora, que são dois papéis nesse mundo hoje de mudanças, de crise, nesse mundo globalizado. Sem dúvida, a conexão é muito importante que nós consigamos fazer isso, como eu costumo falar, não somente de maneira técnica, mas especialmente de maneira humana, porque nós lidamos com pessoas e isso realmente é fundamental. Então, assim, nesse meio todo, o que eu gostaria de deixar muito claro dentro desse papel secretarial é a importância de entregar sempre um trabalho com a máxima qualidade possível. E isso é uma das nossas missões principais, a melhoria contínua da qualidade, desenvolvendo esse resultado, esse trabalho que a gente costuma fazer. Lembrando, claro, que eu costumo falar assim, que não tem como, inclusive quando nós pensamos no secretariado, não tem como a gente imaginar uma função, alguém desempenhando essa função, sem organização e sem planejamento. Então, esses dois pontos também são o alicerce do nosso dia a dia, em termos, como eu falei, sempre técnicos, principalmente. Então, eu até costumo brincar, dizendo que o secretariado, ele precisa estar sempre com não só mas vários passos à frente, Vários passos à frente. Isso só é possível quando, de fato, você tem bastante planejamento e organização no que você faz. E um detalhe muito importante, você precisa conhecer. Você precisa conhecer não somente a empresa que você atua, o dia a dia, como é que funciona, mas especialmente o mercado, que essa empresa está inserida. Então, isso é de fundamental importância hoje para o mundo secretarial a nível global. Nós precisamos realmente estar um pouco além, não somente mais baseados no executivo e nas funções técnicas, nós precisamos ir além, realmente nesse papel todo que eu já comentei, de gestão e tudo. Então, conhecer esse mercado, conhecer como que funciona a sua organização e, além de tudo, como que o seu executivo, ele se insere dentro daquele mercado, que é a pessoa que você está assessorando. Então, é muito importante você o quê? Buscar entender o perfil. Buscar entender o perfil desses executivos, como é que funciona esse dia a dia para eles, eu costumo até falar sempre, é uma série de conhecimentos, inclusive é uma das gestões com que a gente lida diariamente, que é a gestão do conhecimento. Então, vamos lá, recapitulando, conhecer o mercado, conhecer como funciona internamente essa companhia, no sentido de gestão, no sentido de políticas e tudo, de cultura especialmente, conhecer as pessoas, e aí eu falo não somente a gestão, a alta gestão,
os executivos, mas também conhecer como é que funciona as pessoas que estão em volta de você. Aí eu falo dos stakeholders, dos parceiros, né? E também do dia a dia, das pessoas que você lida a todo momento. E no nosso papel secretarial, essas pessoas não são somente as pessoas internas, que eu falo, né? São nossos parceiros internos, como também nossos parceiros externos. E isso realmente é de fundamental importância nesse nosso papel, porque ele vai muito além de competências técnicas. E aí que está a grande diferença. Aqui a gente vai falar bastante de habilidades humanas, né? Que realmente perpassa isso. Não adianta somente ter essas competências técnicas, mas de ter todo esse conhecimento, esse trato humano, que realmente ele vai fazer todo o diferencial nesse dia a dia. Inclusive aí eu costumo dizer que algumas pessoas brincam, ah, vocês têm bola de cristal? E às vezes até parece mesmo. Mas por quê? Porque sempre com a base do planejamento e da organização, a gente tem esse embasamento de estar sempre com a visão a longo prazo, de estar sempre preparado para as contingências. Que eu falo, né? A gente tem que ter o plano B, o plano C, o plano D, ou seja, estar preparado para as situações. E especialmente, claro, como eu falei, baseado com todo esse conhecimento, né, que você vai ter no seu dia a dia, de como funciona a estrutura, então você vai estar preparado com certeza. Por que eu estou retomando tudo isso? Né? Porque às vezes algumas pessoas pensam, né, elas perguntam, ah, você tem que ter o dom para ser secretário, para ser secretária, para ser um profissional de secretariado. E eu costumo falar, não, né? Realmente isso não, você não precisa ter o dom. Né? Não é à toa que existe uma faculdade, uma graduação, ou seja, é uma profissão na qual você pode se desenvolver. Né? Se você não tem habilidades e você quer desempenhar esse papel, você pode sim ter essas habilidades, desenvolver essas habilidades a nível técnico e a nível humano e emocional. Claro que, como qualquer outro, né, eu costumo dizer, se você já tem naturalmente habilidades e competências que são inatas a você, nossa, maravilha, porque você só vai realmente transformar aquilo de uma maneira profissional. Mas não quer dizer que aquela pessoa que não é uma pessoa super paciente, por exemplo, não possa desenvolver, né, sensibilidade, empatia e possa lidar com executivos difíceis, por exemplo. Então, assim, é super possível. E eu falo isso como qualquer outra profissão, né? Não é à toa que você tem graduações para ser médico, por exemplo, né? Ser advogado. Então, assim, você pode ter essas habilidades inatas, mas você pode desenvolvê-las também. Então, o secretariado executivo, sem dúvida, é uma profissão que você pode se desenvolver dentro da área, tá bom? Então, assim, eu quero fazer esse apanhado geral, né, que eu fiz relacionado ao secretariado, porque eu acho muito importante para nós profissionais que atuam, muitas vezes nesse dia a dia, nessa correria, nessa dinâmica, né, do servir. Muitas vezes os profissionais, eles se esquecem um pouco, né, do seu valor. Então, tendo em vista todo esse apanhado que eu fiz, é importante a gente ter realmente bastante consciência desse papel, da importância desse papel dentro das corporações, como eu falei, realmente é um cuidado muito grande que é necessário se ter, né, dentro de todo esse embasamento ético e tudo, profissional dentro das corporações. Então, fui pensando em tudo isso, né, como eu comentei, eu atuo há mais de 12 anos com a alta direção, com muito carinho, realmente é uma coisa que eu faço com muito amor. Eu até brinco que, além das competências técnicas, sem dúvida, eu considero que muitas habilidades eu trouxe comigo, e isso eu trago como um presente, porque é muito bom quando você consegue cumprir a sua missão, né, dentro do que você já traz no coração. Então, sem dúvida, para mim é dessa forma com que eu vejo o secretariado. Então, fui pensando em tudo isso e uma forma até de conseguir explicar como é que funciona, para mim, esse sentimento, né, de paixão pela profissão, do amor que eu costumo falar, né, no que se faz. Eu fiquei pensando como eu vou conseguir explicar isso para outras pessoas, porque até há um tempo atrás, numa outra fala, eu tentei falar isso e não estava conseguindo explicar muito bem. Então, o que eu fiz? Eu rememorei o início da minha carreira e eu li alguns livros que foram super interessantes e eu achei que realmente eles me trouxeram, né, esse sentimento de uma maneira mais profunda, que é O Monge o Executivo e Como se Tornar um Líder Servidor, que são 2 livros, né, best-seller, escrito pelo James C. Hunter. E esses últimos tempos eu rememorei, né, eu comecei a buscar um estudo mais profundo desse mesmo tema e realmente eu fiquei encantada. E foi quando a Sandra me convidou, foi o tema que realmente veio no meu coração. Por quê? Porque quando a gente fala de liderança servidora,
nós vamos falar de competências muito específicas, né? Nós vamos falar de qualidade de caráter, né? E qualidade de caráter de um bom líder, de um líder servidor, ela envolve características muito interessantes, porque se a gente for analisar, a gente vai entender que não são só questões, como eu falei, mais uma vez, técnicas. Nós vamos falar de humanidade, né? De sentimentos, de como lidar com aquilo. Então a gente pode pontuar, por exemplo, a paciência, o respeito, o cuidado com o próximo, né, o carinho mesmo no trato, a gentileza, enfim, todos esses pontos que daqui a pouco a gente pode detalhar, né, com mais tranquilidade. Mas o que eu gostaria de falar aqui, deixar claro, que trazendo o James, né, todo o que ele coloca muito bem nesses livros, inclusive eu deixo aqui como um recado e um apoio para que todos possam ler e desenvolver mais o estudo voltado para a liderança servidora. Ele coloca essas características, né, de um líder, de um caráter do líder, como algo muito poderoso. Porque, eu já vou adiantar aqui, a liderança servidora, ela não é realmente só você fazer, só você falar. É realmente você ser o exemplo, né? O líder servidor, ele vai muito além do que aquele que direciona, aquele que faz. Você vai realmente demonstrar com a sua própria vida. Então, um conceito, né, da liderança servidora que ele traz nesse livro o líder servidor é aquele que motiva, é aquele que tem a habilidade de influenciar as pessoas, a fazer, né, a chegar no resultado de maneira entusiástica para o bem comum. Então, basicamente, é um conceito que ele traz que é bastante interessante. Então, a influência, ela realmente vai ser algo muito poderoso. Mas essa influência, ela tem que ser realmente utilizada, é uma habilidade, né, que o líder vai trazer de influenciar aquelas pessoas a conseguirem chegar no resultado com as pessoas. Aí que está a diferença, não apesar das pessoas. Então, o líder servidor, ele tem esse papel crucial de conseguir atingir resultados para o bem comum através das pessoas e com as pessoas. Isso realmente é um recado, né, uma missão muito importante que ele traz, né, e a gente consegue ir muito fundo. Realmente é um assunto bastante profundo. Então, o que a gente traz aqui também é o seguinte: o líder servidor, eu não estou falando apenas de corporações, sem dúvida, e é importante que seja atuado dentro das corporações. Por quê? Porque algumas pessoas podem falar: vamos lá, Isabela, eu não sou chefe, eu não sou gerente, eu não tenho nenhum cargo no qual eu assuma a responsabilidade sobre uma equipe. Como é que eu vou ser um líder servidor? E aí eu falo para você, o líder servidor você pode ser e deve ser em qualquer momento. E como eu falei, você não precisa ter um cargo oficializado de chefia. Líderes servidores nós encontramos a todo momento. Por exemplo, na sua casa, sem dúvida, você é um líder, ou pelo menos deveria ser, né, um líder servidor, enquanto pai, enquanto mãe, né, enquanto membro de um grupo, seja na igreja, seja na escola, seja em qualquer atividade que você exerça. E isso realmente é muito importante a gente começar a desmistificar essa ideia, tá? A ideia é essa, trazer esse tema para o nosso cotidiano, para todas as situações. Então, um outro ponto que é muito relevante, que é tratado pelo James, é a questão do poder e autoridade. Também é outro tema bastante interessante. Por quê? Porque quando a gente fala de poder, a gente fala de poder constituído. E normalmente isso é usado por chefes, né? Por pessoas que têm um poder oficializado. Eu sou um gerente de uma companhia e logo eu tenho poder oficial sobre a minha equipe, sobre os meus liderados, entre aspas. Então, ou seja, eu tenho um poder oficial e eu posso simplesmente chegar e falar: bem, vocês precisam me obedecer porque eu sou o chefe, certo? Certo. Você vai encontrar isso, um exemplo muito bem definido é na área militar, por exemplo, né? Nós temos cargos, nós temos uma hierarquia e ela precisa ser obedecida. E muitas pessoas se sentem bastante confortáveis com isso. Porém, qual é o detalhe? O poder, quando ele é exercido nas relações, ele corrói as relações. Por quê? Porque as pessoas vão exercer porque elas estão sendo coagidas, elas estão sendo obrigadas a exercer ou a fazer uma coisa que elas não concordam algumas vezes. Diferente da autoridade. A autoridade você pode exercer sobre as pessoas sem que você tenha um poder oficial. E aí você fala: Isabela, mas como é possível? Como é que eu vou ser um líder servidor, uma pessoa legal? Como é que eu vou gerenciar uma equipe simplesmente deixando a coisa acontecer, sem exercer um poder de fato?
E aqui é muito interessante, a gente vai pegar alguns exemplos. E aí eu volto para as instituições, por exemplo, de trabalho voluntários, mais uma vez falando das igrejas e outras instituições que não têm pessoas que são remuneradas para fazer aquele trabalho, mas que elas exercem de muito bom grado. Porque normalmente, naturalmente, elas estão abaixo de uma autoridade, ou seja, de pessoas que se doam sobre aquela direção, né, a direção daquele projeto, enfim, e elas fazem isso com muito carinho, com muito respeito, exercendo essa liderança servidora. Então, isso é muito importante, certo? A gente tem um exemplo muito fantástico para dar e que todo mundo vai saber, que, por exemplo, é Jesus Cristo. Ele pode ser um exemplo muito bem dado. Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, são pessoas que são nomes bem fortes, que todo mundo já ouviu falar, que a gente conhece. Por quê? Porque eles não tinham poder oficializado. Nenhum deles tinha um poder oficializado. Eles eram chefes, presidentes, alguma coisa assim. Mas eles exerceram uma influência gigante. E eles movimentaram, literalmente, o mundo através da sua autoridade. Certo? Um outro ponto, que na verdade ele também não tem o que é mais importante, que é o primeiro e que é o segundo. Todos isso realmente são muito importantes. Que é o papel do líder no sentido de satisfazer as necessidades da sua equipe. Isso é um outro ponto muito importante, assim, que realmente eu sou bastante apaixonada por falar sobre isso e eu acho muito interessante. Faz a gente refletir bastante, é muito importante a gente ir a fundo sobre esse assunto, que é a questão de você satisfazer as necessidades e satisfazer as vontades. Né? Para algumas pessoas podem parecer, como assim? Me explica um pouco mais, como é que funciona? E eu trouxe um exemplo muito simples, que assim, todo mundo vai entender de cara. O que é, Isabela? O líder servidor, o papel dele principal é satisfazer as necessidades legítimas da sua equipe. E aí vocês podem ficar com algumas dúvidas. Eu vou dar um exemplo simples. Uma família, né? Uma mãe e um filho, por exemplo. A criança, quando ela está se desenvolvendo, ela tem algumas necessidades legítimas para se desenvolver. E eu falo de coisas simples. Por exemplo, alimentação. Ela precisa de horas de sono. Ela precisa de disciplina, né, para se desenvolver, para crescer uma pessoa saudável. Então, essas são as necessidades legítimas daquela criança. Porém, as crianças normalmente são muito cheias de vontades, certo? E eu falo aqui, por exemplo, na hora do almoço a criança não quer comer salada, ela vai querer comer o quê? Pipoca com sorvete, um exemplo. Mãe, eu quero almoçar pipoca com sorvete. E aí a mãe, que pode ter ouvido falar sobre liderança servidora, vai dizer, nossa, eu quero ser a líder servidora do meu filho e eu vou satisfazê-la nas suas vontades. O que vai acontecer se essa mãe simplesmente começar, entre aspas, a obedecer essa criança, satisfazendo todas as vontades daquela criança? Me digam. Provavelmente aquela criança vai ser uma criança bastante mal educada, insuportável, né? Que as pessoas naturalmente não vão querer ficar perto. Por quê? Porque ela vai estar acostumada a ter todas as vontades satisfeitas, que é bastante diferente das necessidades, né? Mais uma vez, porque se os pais educam, dão limites, dão disciplina, alimentam, dão as horas de sono necessárias para aquela criança, muitas vezes aquela criança não vai estar feliz. Eu falo, poxa vida, eu não queria comer isso, eu não queria dormir agora. Vai ficar meio chateada. Porém, os pais, sabiamente, estão fazendo o quê? Satisfazendo as necessidades legítimas daquela criança. Então, no futuro, sem dúvida, ela vai enxergar isso e vai ficar muito feliz e agradecida aos seus pais. Então, esse é o papel do líder servidor. É identificar essas necessidades legítimas e satisfazê-las. E aí, vamos lá. Tudo bem, estou falando de casa, talvez pareça um pouco mais fácil. Vamos voltar para as corporações. Por exemplo, Isabela, como é que eu vou ser um líder servidor, obedecendo e satisfazendo todas as vontades da minha equipe? Então, eu vou dizer para você, você deve simplesmente, primeiro, como líder, você tem que identificar essas necessidades legítimas. Eu vou tentar dar um exemplo simples. Por exemplo, você tem uma equipe e você contrata alguém, essa pessoa vai chegar nova na companhia e vai precisar desenvolver seu trabalho, certo? Só que para que ela desenvolva o trabalho que é esperado dela, ela precisa de quê? Por exemplo,
de equipamentos, ela precisa de um computador, ela precisa de um e-mail, ela precisa entender qual é o papel dela, o que se espera dela, para poder conseguir desenvolver esse trabalho. Por exemplo, essa é uma necessidade legítima. De fato, ela precisa disso, não é apenas uma vontade. Então, você, quanto líder, identificou essas necessidades e, claro, você tem que satisfazê-la entregando o que é necessário para que ela desenvolva o trabalho dela. Que é diferente do seu liderado chegar para você e falar assim, nossa, chefe, eu estou trabalhando muito, eu mereço um aumento, eu mereço um benefício diferenciado dos outros colegas. Entendeu? Então, assim, o grande X da questão do líder servidor é não somente satisfazer essas necessidades, mas realmente identificá-las. Porque se ele não estiver realmente atento a identificar essas necessidades, o que vai acontecer? Ele vai errar no meio do caminho, certo? E aí você me pergunta, Isabela, tá bom, mas como é que eu faço para identificar isso? Aqui eu vou falar duas coisas muito importantes para que você consiga identificar essas necessidades legítimas. A primeira delas é você realmente ser um bom observador enquanto líder, né? Claro, além de ter toda a técnica, porque aqui eu não vou falar em técnica, tá bom? Muito mais do que eu já falei. O que seria a técnica? É você ser um bom gestor, tá? Então aqui eu saio do pressuposto que todo mundo é um excelente gerente, ou seja, que sabe lidar, que sabe gerenciar recursos, que sabe organizar, planejar e fazer todo aquele beabá da gestão. Isso aí, ok, tá todo mundo perfeito. Mas eu tô falando além, né? O líder, ele vai muito além disso. Então, você realmente precisa ter uma boa observação da sua equipe, do que está acontecendo ao seu redor, do mercado, do trabalho, enfim, tudo isso. Então, a observação, a percepção, não só dessa parte palpável, mas da parte emocional mesmo, né? Da parte humana da coisa. E um outro ponto é realmente você ter uma escuta ativa, você ouvir o seu time, você perceber essas necessidades, como é que está indo, como é que está fluindo esse trabalho, né? E conseguir fazer essa diferenciação. Isso é importante, isso assim, na verdade, é fundamental, é um dos pontos principais dessa liderança servidora, tá certo? Então, um outro ponto e último, para a gente fechar aqui, né, porque infelizmente nosso tempo é curto. Esse assunto dá para a gente falar anos a fio. E realmente eu espero que daqui vocês saiam bastante curiosos e busquem um pouco mais sobre isso. No mínimo façam as leituras que eu falei, que vocês realmente vão amar. E aí é a palavrinha que eu queria, amar. A liderança e o amor. É uma das coisas que são colocadas pelo James. E era realmente uma das coisas que eu já vinha pensando a respeito, não sabia muito como explicar. E ele encaixou a explicação de uma maneira perfeita. Por quê? Ele traz pra gente o conceito de amor, né, que é ainda da tradução grega, ele traz o amor ágape, que é o amor que ele é baseado no comportamento. Aqui eu estou falando de liderança e amor, mas eu não estou falando de sentimentos. Aqui eu vou falar de comportamento. Então, o líder servidor, o líder que ama, que ele faz, né, por amor e com amor, o que na verdade ele faz? Ele escolhe o seu comportamento em relação à sua equipe. Ele não precisa sentir o amor, né? Nem sempre você vai ter sentimentos de amor, né, vamos dizer assim, por aquela pessoa que você trabalha. Às vezes a pessoa você não concorda muito bem, não tem uma relação de repente tão boa com uma ou com outra, isso acontece. Mas como líder servidor, você precisa escolher se comportar em relação ao outro. Ou seja, quando eu amo, como eu me comporto? Quando eu amo, eu faço o melhor para o outro, né? Eu procuro facilitar, eu procuro ajudar da melhor forma. Então, o líder servidor, o que ele tem que fazer? Ele tem que se comportar com amor em relação aos seus liderados, tá? Inclusive, aqui ele traz um pouco do conceito da caridade, que é realmente a questão do servir, né? Que é você se entregar e fazer para o outro. E o sentimento, claro, ele pode vir. O ideal é que ele venha, ou não. Mas, nesse primeiro momento, isso não importa muito. Isso realmente pode parecer muito estranho, né? Você fala assim, poxa, você está dizendo para me comportar com amor em relação a uma pessoa, mas é difícil. Tem pessoas que realmente são muito difíceis. E eu não estou aqui dizendo que é fácil, tá? Eu estou aqui dizendo que para que você seja um líder servidor, você tem que realmente escolher seguir, né, esses passos que são necessários para um líder servidor. Entende a diferença? Realmente, a liderança servidora, ela vai ser uma escolha. E ela vai ser uma escolha que não é fácil, porque realmente é o dia a dia, é como você escolhe
se comportar, né, em relação ao outro, e tem todas essas questões que foram faladas já por mim, mas que aqui é importante eu salientar a questão da responsabilidade. A responsabilidade que se tem quando você decide ser o líder de alguém. Algumas vezes você vai dizer pra mim, Isa, mas assim, eu não escolhi, eu simplesmente fui, né? Por exemplo, você pode ter uma gravidez não planejada, você pode muitas vezes se ver liderando uma equipe, seja por questões que não foram planejadas por você, na companhia que você trabalha ou em outro projeto qualquer, ou voluntário, enfim. Então, como eu falei, nós em muitos momentos nós estamos tendo esse papel de liderança. Isso não tenha dúvida. Se você refletir um pouco aqui, você vai conseguir pensar, nossa, realmente, eu exerço esse papel de liderança e aqui ou ali. Então, assim, isso já acontece. Eu sinto te falar, mas você já é líder. Você já é líder de alguém. Você já é líder em algum momento. Você só precisa escolher o tipo de liderança que você quer ter. O tipo de líder que você quer ser. E aí vem a diferença, porque o líder servidor, a responsabilidade dele se torna muito maior. Por quê? Porque ele precisa ser exemplo. O líder servidor, ele vai doar a sua vida. Entende? Ele tem que viver aquilo que ele prega. Ele tem que realmente ter esses valores, porque senão ele não vai ser. As pessoas não vão doar, não vão morrer por aquela pessoa, simplesmente porque elas não acreditam e não confiam que ele vá fazer tudo aquilo que ela precisa e satisfazer suas necessidades, entende? Então, assim, todo esse contexto que a gente está comentando, né, de tudo isso que a gente falou desde o início, por que eu trouxe esse assunto aqui para vocês? Como eu falei, a liderança servidora, sem dúvida, ela é um assunto muito interessante, muito importante. E eu trouxe esse paralelo com o secretariado, porque, assim, para mim é muito claro que quando nós fazemos essa análise, né, da base, de todo aquele conceito que eu falei do papel do secretariado global, e, enfim, do nosso poder do servir no dia a dia, porque, sem dúvida, a gente é intrínseco ao papel secretarial, o serviço. E é bom deixar claro aqui que quando eu falo do serviço, do servir, eu não falo de subserviência, eu não falo de ser menosprezado, de se sentir menor. Não, ao contrário, entende? Eu falo dessa liderança servidora, que é você se doar, você se preocupar tanto com o próximo. E aqui, para a gente concluir, né, essa fala de hoje, eu queria deixar esse recado para todos vocês, que vocês realmente tomem posse desse poder, porque o secretariado, com essa base que eu falei, se a gente for comparar todas essas bases de conceitos, né, de competências, para mim ela realmente se equivale bastante em tudo isso que foi comentado. Então, o secretariado, sem dúvida, ele exerce essa liderança servidora no nosso dia a dia. Sem dúvida, você exerce isso. Mas com certeza, ou eu até falo de maneira infelizmente, muita gente não se dá conta disso. Então, o que eu quero deixar essa sementinha plantada no seu coração é que você comece a tomar posse, tome posse disso. Tome posse dessa liderança servidora e escolha. Sem dúvida, não é fácil, né? E tem muitas coisas que a gente precisa desenvolver. E entenda, é possível, porque tudo é possível. Quando a gente realmente quer desenvolver, quer realmente ir a fundo, transformar a nossa vida, transformar, mudar, melhorar nossas habilidades, tudo isso é possível, né? Tudo é possível aquele que crê. Então, assim, profissionais, tomem posse desse poder que vocês têm, dessa liderança servidora e façam o melhor que vocês puderem, sempre, para quem quer que seja e onde quer que seja. Tá certo? Eu espero ter deixado esse recado, ter plantado essa sementinha no coração de vocês. E eu espero que nós tenhamos várias oportunidades no futuro de se falar mais sobre diversos assuntos, especialmente, claro, do mundo secretarial. E esse tema, sem dúvida, ele perpassa, ele vai muito além do nosso mundo secretarial, tá certo? Muito obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Mais uma vez, obrigada, Sandra. E é isso aqui o meu recado. Até a próxima, gente. Aproveite o webinário, porque tem profissionais maravilhosos com assuntos super interessantes. E é muito importante que a gente busque sempre essa melhoria contínua. E a gente agradece mais uma vez ao webinário da revista Executiva News por nos dar esse presente. Obrigada, até a próxima.